Descobri que meu ex simulava crises de pânico para não pagar pensão. Se alguém um dia me dissesse que meu ex-marido ia ter a cara de pau de fingir crise de pânico só para não pagar pensão, eu juro que teria rido na cara da pessoa. Porque nem nos meus maiores surtos eu achei que ele seria capaz de se rebaixar nesse nível. Mas, olha, o ser humano me surpreende todo santo dia. E ele, então, virou pós-graduado em vexame alheio. Eu fui casada com ele por 5 anos. 5 anos que hoje eu olho para trás e penso. Eu devia ganhar um prêmio, uma estátua na praça, um feriado em minha homenagem, qualquer coisa pelo que eu aguentei. No começo, ele era aquele típico príncipe que todo mundo cai. Carinhoso, fofo, fazia café da manhã, postava foto nossa no Instagram com legenda brega, aquele combo de quem finge ser decente. Só que, claro, a máscara cai, e quando caiu, meu amor, caiu com tanta força que rachou o chão da minha sala. E foi bem na época que eu engravidei. A partir daí, o cara virou outra pessoa. Sumia, chegava tarde, inventava viagem de trabalho que nunca existia e, para completar, vivia reclamando que estava ansioso, que não conseguia dormir, que o mundo estava pesado. Na época, eu até tinha pena, achava que ele estava passando por alguma fase difícil. A trouxa aqui, mal sabia que aquilo era só ensaio pro teatro que viria depois. A separação aconteceu quando nossa filha tinha só 2 anos. E, como qualquer pessoa minimamente decente, eu achei que ele ia assumir o papel de pai. Só achei mesmo, viu? Porque quando foi para colocar a pensão no papel, aí começou a palhaçada. Primeiro, ele jurou que estava desempregado. Depois, que a empresa tinha falido. No mês seguinte, já estava dizendo que ia se mudar para outro estado para começar do zero. E, na sequência, veio o ápice da cara de pau. Alegou que não tinha condições emocionais para trabalhar. Disse que sofria de síndrome do pânico severa, que só de pensar em emprego, em boletos, ele começava a tremer, suar frio e passar mal. E foi aí que eu percebi que o negócio ia longe. Porque não era só uma desculpinha qualquer, não. Ele começou a postar no status do WhatsApp textos sobre saúde mental, memes de ansiedade não é frescura, vídeos dele sentado no sofá olhando pro nada. Parecia até roteiro de série ruim. Só que, por trás disso, ele estava lá, curtindo festa, bebendo no boteco, indo pra rolê escondido. E eu, correndo atrás de fralda, de leite, de escola, de médico, de tudo. E toda vez que eu falava de pensão, ele vinha com textão no WhatsApp. Você não entende, eu tô em crise, minha cabeça não funciona, você quer me ver no fundo do poço. E, detalhe, tudo isso com o story dele cheio de foto no churrasco dos amigos, tomando cerveja artesanal e rindo. A cara nem tremia. O mais bizarro é que, quanto mais eu cobrava, mais ele performava. Chegou num ponto que parecia até que ele tinha contratado um coach de atuação, porque o roteiro estava cada vez mais elaborado. Uma vez, eu mandei mensagem cobrando uma pendência da escola da nossa filha. Coisa simples, nem era pensão. Era só a taxa da festinha junina. E ele me respondeu, pasme, com um áudio, simulando falta de ar. Isso mesmo que você leu. O homem apertou o botão do microfone e começou. Eu, não, consigo, falar disso. E finalizou com eu preciso desligar, tá me dando crise, eu tô tremendo aqui. A minha reação? Eu fiquei olhando pro celular uns bons 2 minutos, tentando entender se aquilo era sério, se ele tava zombando da minha cara ou se eu, de fato, tinha casado com o maior ator de 5ª categoria do Brasil. E não para por aí. Dias depois, eu fui levar nossa filha no parquinho e quem eu encontro? O próprio, todo pimposo, de bermuda florida, óculos escuros, tomando água de cocô e dando risada com uma tal de Gabi do Pilates, que, aliás, segundo minha filha, era a tia que sempre aparece no carro do papai. Olha, se aquilo era crise, eu quero viver em crise também, viu? Porque ele parecia ótimo. No outro dia, como quem não quer nada, eu comentei, nossa, te vi no parque, parece que você tá melhor, né? E ele, sem nem corar, respondeu, foi um dos poucos dias que consegui sair de casa. Não foi fácil, mas tô lutando. Detalhe, ele estava postando story no boteco de novo na mesma noite. Aí eu percebi que ele tinha decorado o discurso da síndrome do pânico para fugir das obrigações. Comecei a perceber os padrões. Sempre que eu cobrava pensão ou algum gasto da nossa filha, vinha áudio ofegante, texto melancólico e, se fosse muito pressionado, até print de consulta de psiquiatra, que, depois descobri, era agendada e desmarcada logo em seguida, só para gerar o protocolo de agendamento e me provar que ele estava se cuidando. Eu, que não sou boba nem nada, comecei a printar tudo. Printava story no bot eco, no churrasco, no roll.
Printava as desculpas esfarrapadas, os textos que ele mandava, os memes de ansiedade postados intercalados com foto no bar e até as conversas dele nos grupos. Porque, sim, minha filha sem querer me entregou que ele esquecia o WhatsApp web aberto no computador da casa da mãe dele. E eu? Fiz o quê? Me fiz de sonsa. Porque mulher esperta não grita, ela observa. Eu deixei ele cavar o próprio buraco, porque se tem uma coisa que a vida me ensinou é que quem vive de mentirinha uma hora tropeça no próprio roteiro. E ele? Tava prestes a tropecar bonito. O ápice da cara de pau veio quando ele apareceu na audiência de pensão, de moletom, olheira feita com lápis marrom, eu tenho certeza disso até hoje, e andando como se estivesse prestes a desmaiar. Chegou segurando uma garrafinha de água, respirando fundo e olhando pro chão, como quem estava lutando para não cair ali mesmo. Na hora que ele entrou na sala, eu quase soltei uma gargalhada, mas segurei. Fingi preocupação, fiz aquela cara de quem tá chocada e até balancei a cabeça, tipo, nossa, tadinho, né? Só que, por dentro, eu tava quase explodindo de tanto segurar o riso. E ele começou o show. Doutora, respira fundo, eu gostaria de, pausa dramática, dizer que eu não tô bem. Eu tô em tratamento, não consigo trabalhar, qualquer pressão me dá crise, eu tremo, fico sem ar. Tem dias que eu nem consigo sair da cama. Olha, se existisse Oscar da picaretagem, ele levava fácil. E o melhor? A juíza, super paciente, olhou bem para a cara dele e perguntou: o senhor trouxe algum laudo médico, algum atestado que comprove essa condição? A cara dele na hora parecia criança quando a mãe pergunta cadê o boletim da escola. Ficou branco. Gaguejo. Disse que o psiquiatra estava preparando, que tinha esquecido no carro, que a ansiedade fez ele esquecer tudo, que, enfim, uma sequência de desculpas que nem ele estava mais acreditando. E, pasme, a juíza respondeu: pois bem. Sem documentação, seguimos com análise dos comprovantes de renda e padrão de vida. E foi aí, minha filha, que eu saquei meu dossiê. Tirei da bolsa uma pastinha recheada de prints, fotos, stories, conversas, print de postagem no Facebook, no Instagram, até no Tinder. Sim, ele estava no Tinder, e na bio ainda tinha, apenas pessoas que saibam viver a vida. Viver a vida ele sabia, agora bancar a filha que é bom, só fingindo crise. A juíza pegou aquele monte de papel, folheou e foi ficando com uma cara de quem estava só confirmando o que já tinha sacado desde que ele abriu a boca. Ela olhou para ele e soltou: interessante. Vejo aqui fotos suas em festas, viagens, eventos. Não parece alguém que esteja incapacitado para atividades laborais. Aí, pronto. Ele ficou igual peixe fora d'água. Tentava falar, mas só fazia aquele barulho de quem tá sem argumento. Mas, então, veja bem, e eu? Sentei, cruzei as pernas, dei aquele sorrisinho maroto e pensei, é hoje que a máscara cai de vez. Porque uma coisa é você tentar enganar a ex, outra bem diferente é achar que vai passar a perna na justiça. Depois daquela audiência, ele jurou que ia mudar, que ia procurar tratamento de verdade, que ia conseguir um emprego decente e cumprir com as responsabilidades. Eu até queria acreditar, mas né? Conhecendo o personagem, achei mais fácil o sol virar lua. E olha que, gente, a situação virou até piada na roda de amigas. Sempre que falava do ex, todas já conheciam a novela da crise de pânico fingida. Eu recebia mensagens tipo: amiga, e aquele drama todo que ele fazia? Hahaha, parece roteiro de novela mexicana. Ou putz, o cara virou ator, hein? Devia ganhar prêmio pelo melhor drama. Era aquela coisa, de tão absurdo, virou até assunto divertido nas redes sociais. Mas, para mim, não tinha graça nenhuma. A cada mês que a pensão atrasava, eu me virava como dava para garantir o básico para nossa filha. E ele? Ele continuava com aquele joguinho, sempre pronto para ligar e soltar o drama. Não tô bem, não consigo, a ansiedade tá demais. Enquanto dava rolê na praia com os amigos, postava fotos de cervejinha e até fazia live mostrando a vida leve. O cúmulo do absurdo foi quando ele começou a se aproveitar da minha boa vontade. Porque, no começo, eu tentava ajudar, sabia? Cheguei a oferecer uns trocados extras, até presente de aniversário para a filha em alguns meses difíceis. Aí, ele pegava isso e usava como argumento para fugir da pensão oficial. Ela me ajuda, não preciso pagar. Ou seja, ele trocava minha generosidade por isenção das obrigações dele. E claro, eu não deixava barato. Quando ele vinha com esse papo, eu jogava na cara: se sua ansiedade é tão séria assim, por que você não usa essa energia para trabalhar e cuidar da sua filha? Por que há que eu veja você usando essa doença para fugir das responsabilidades?
O pior é que ele ainda tinha coragem de ficar puto, dizendo que eu era insensível e que não entendia nada de saúde mental. Aí eu gargalhava. Gargalhava porque sabia que o rei da crise de pânico estava só enganando geral e que, no final das contas, o único prejudicado era nossa filha. Essa mistura de comédia e tragédia é que me fazia querer jogar tudo pro alto, mas a verdade é que eu tinha que manter a cabeça no lugar. Não era só por mim, era por ela. Depois de todo esse circo armado por ele, eu decidi que precisava agir de vez. Já estava cansada de tanta enrolação, mentira e manipulação. Com toda a documentação que eu juntei, prints, fotos, áudios, posts, até aqueles áudios de crise que mais pareciam um espetáculo teatral, eu fui atrás de um advogado especializado em casos assim. Gente, eu até brinquei com ele dizendo: doutor, quero que meu ex seja processado por besteirol profissional, porque o cara é mestre em fingir crise. O advogado riu, mas levou tudo a sério, claro. Aí, ele entrou com um pedido para perícia médica independente. Sabe o que foi mais engraçado? O ex foi convocado para essa perícia e, no dia, apareceu com aquele look básico, camiseta larga, cara de quem não dormiu, e com aquela velha história do ansiedade forte, crise, não consegui sair de casa. Só que o perito não tava para brincadeira, minha filha. Ele olhou no olho do meu ex e fez perguntas simples, tipo: o senhor consegue subir escadas? Conseguiria ficar 1 hora trabalhando em pé? Sente falta de ar durante esforço moderado? Aí, para não perder o costume, o meu ex começou a fazer aquela cara de sofrimento que parecia até que tinha levado um soco no estômago. Mas o médico não caiu na lábia. Pediu que ele fizesse alguns exercícios básicos, que simulasse subir escadas do prédio. E o pior, o perito viu tudo, porque era uma avaliação presencial. Resultado? O ex tentou aquela velha de tá difícil e tô tremendo demais, mas depois de uns minutos, tava andando de um lado pro outro, mexendo no celular, e até respondeu umas mensagens, todo normal. Foi o momento que eu quase queria mandar o médico virar youtuber para gravar esse circo e viralizar. A perícia saiu negativa para as alegações de incapacidade dele. Ou seja, sem doença comprovada, meu estava na mira para pagar tudo que devia, e que ele insistia em não pagar. E eu, claro, não perdi a chance de usar isso como combustível para ficar firme no meu propósito. Porque, gente, às vezes, só o que a gente precisa é de um pouco de coragem, organização e as provas certas para mostrar quem é quem nessa história. Depois que a perícia deu negativo, parecia que o cenário ia melhorar, né? Mas não, o meu ex se superou na criatividade. Acredita que ele começou a espalhar por aí que eu era malvada que queria tirar a saúde mental dele? Começou uma campanha silenciosa, sabe? Amigo daqui, parente dali, todo mundo recebendo aquela versão dele. Coitado, só quer viver em paz, mas a ex está fazendo ele parecer o vilão. Até algumas pessoas da nossa cidade começaram a desconfiar de mim, e eu tive que engolir muita coisa calada só para não alimentar mais o fogo. Mas olha, quem me conhece sabe que eu não sou de levar desaforo para casa. Eu comecei a responder no meu jeitinho, sutil, mas direto. Sempre que alguém vinha me perguntar, eu soltava umas respostas na lata, tipo: ah, essa história de crise. Eu só quero que ele cumpra o básico. Saúde mental não paga escola, né? Ou então quem quer provar que tá doente tem que mostrar exame, laudo, não só choro e drama. E tinha gente que, no fundo, já sabia que ele era enrolado. Mas, na dúvida, preferiam ficar do lado que parecia mais sensível. Aí eu falei: sensível ou não, responsabilidade é outra coisa. E para provar que não era só falação, eu continuei firme no processo, sempre com meu advogado em contato, acompanhando cada passo, mandando documentos, recados, marcando as audiências. E, claro, aproveitando cada oportunidade para mostrar a verdade. A situação virou um verdadeiro reality show, com direito a drama, plot twist e até crise em horário nobre no grupo da família. O engraçado é que ele continuava tentando manter o personagem da vítima, mas sem saber que estava sendo desmascarado por todo mundo que realmente importava. A minha filha? Ah, essa estava sempre no centro de tudo, e minha maior motivação para não deixar aquele teatro continuar. Eu queria que ela crescesse sabendo que a verdade sempre aparece, e que ninguém pode usar desculpa barata para fugir das obrigações. Então, enquanto ele ensaiava mais uma crise, eu me preparava para a próxima audiência com a certeza de que, no final, a justiça ia prevalecer. A audiência final foi o verdadeiro espetáculo que eu esperava, e não foi por causa do meu ex, mas sim por tudo que eu consegui provar e por ele ser desmascarado na frente de todo mundo. Quando ele entrou na sala, já não tinha mais aquela cara de drama, parecia mais um coadjuvante cansado de repetir o mesmo roteiro.
A juíza olhou para ele com aquele olhar que dizia: já cansei das suas histórias, e mandou logo: Senhor, diante da perícia negativa e das evidências apresentadas, fica determinado o pagamento integral da pensão alimentar. Na hora, eu quase caí da cadeira. Foi tipo ganhar na loteria sem nem jogar. E não parou por aí. A juíza ainda determinou que, caso ele atrasasse algum pagamento, haveria multa e outras sanções que fariam ele pensar 2 vezes antes de tentar outra de crise de pânico. O ex ficou quieto, sem graça, sem argumentos, e, para ser honesta, parecia até aliviado por aquele capítulo ter acabado. Depois disso, ele sumiu. Sumiu do meu contato, sumiu das redes sociais e, pelo que ouvi dizer, começou a trabalhar de verdade, porque, né, as contas não se pagam com fingimento. Eu fiquei aqui, de longe, só esperando para ver se ele vai tentar outra palhaçada, mas já tô preparada para qualquer roteiro novo, porque se tem uma coisa que aprendi é que quem tenta enganar acaba tropeçando na própria mentira. E a minha filha? Ah, essa segue feliz e tranquila, porque o que ela sabe mesmo é que a mãe dela é forte, que luta e não deixa barato. E que a justiça, mesmo devagar, funciona para quem faz a coisa certa. Agora, toda vez que lembro daquele personagem que fingia crise de pânico, dou risada e penso: olha só, até o teatro dele virou comédia. É isso, minha gente. Se tiver drama, que seja no palco, porque na vida real a verdade sempre vence. Se inscreve e ativa o sininho para mais.